meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar ministrando a palavra do Senhor. Nós somos tão pequenos, mas o Senhor nos escolheu para esse fim. Nós assumimos esse compromisso com o Senhor em estar levando a sua palavra. Também quero agradecer ao pastor da igreja que nos recebeu, pastor Ezequias, Deus abençoe, ao líder da regional, senador Oséias, a todos os irmãos que estão presentes aqui, o meu pastor, Deus abençoe, a todos que aqui estão, a mocidade, a ala jovem que está operando nesta noite. Deus abençoe a todos vocês. Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 11, ela diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Senhor Deus, eterno Pai celestial, nós estamos na tua presença e precisamos de ti, Senhor. Nós estamos aqui no teu nome, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor reservou essa noite, essa semana, para, Senhor, a mocidade, Senhor, da região do Alto Boqueirão estar te adorando, Pai. Nós queremos, nós estamos sedentos pela tua revelação, pela tua palavra, pela tua manifestação, Senhor. Nós sabemos que não somos, que não fazemos e que não podemos, Senhor, mas nós estamos na dependência do Senhor, que é, que pode e que faz, Senhor. Então manifesta-se em nosso meio para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem que é muito sugestiva para todos nós, visto que retrata e faz menção aqui à igreja, a carta da igreja de Filadélfia, uma das igrejas existentes na Ásia. E aqui nós vemos o Senhor, através do seu apóstolo João, enviando às 7 igrejas uma carta, a cada igreja uma carta com alguns cuidados especiais do Senhor para a sua igreja. E aqui nós estamos diante da carta da igreja de Filadélfia, que segundo a história não era uma cidade muito grande, não era um grande povoado que ali existia, era uma cidade pequena. E também essa igreja não era lá uma igreja gigantesca, era uma das pequenas igrejas que tinha na Ásia Menor. Mas aqui nós vemos a manifestação do Senhor. Nós vemos uma igreja que o Senhor não traz ali nenhuma crítica. Nós vemos aqui uma igreja que o Senhor está dizendo: olha, eu tenho visto as suas obras, eu conheço tudo que você tem sofrido, e eu coloquei diante de ti uma porta e ninguém poderá fechar. Nós vemos o Senhor falando com respeito à proteção que Ele traria a essa igreja. Nós vemos o Senhor falando coisas boas a respeito dessa igreja. Porém o versículo que nós lemos, ele fala assim: e eu venho sem demora, então guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Isso nos faz menção, nos dá a entender que existe alguém querendo roubar a coroa dessa igreja. Haveria uma premiação para essa igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo assim, que o bom soldado só é coroado se ele lutar legitimamente. Então essa igreja, a igreja em Filadélfia, ela estava lutando, ela estava porfiando por chegar no céu. E o Senhor preocupado, porque nós vemos aqui 7 igrejas, e esta carta está fazendo menção, dizendo: não pare, não esqueça o que você está fazendo, porque nós vamos entrar em alguns assuntos com respeito às igrejas da Ásia. Nós vemos que a igreja de Éfeso, uma igreja cheia de qualidades, uma igreja que trabalhava, uma igreja que fazia, uma igreja que labutava, porém a Bíblia
Bíblia nos fala assim, o Senhor fala à igreja de Éfeso dizendo: mas eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Quando nós chegamos na igreja, nos convertemos, chamam para o evangelismo. Quem vai no evangelismo? Eu vou. Quem vai cantar na mocidade? Eu vou. Quem vai tocar na banda? Eu vou. O novo convertido, ele está sedento, ele quer se sentir útil na presença do Senhor, e então ele assume tudo, ele abraça tudo, dizendo: eu quero fazer alguma coisa para o reino de Deus. Porém a igreja de Éfeso tinha perdido esse sentimento e a preocupação de Deus. Quando ele fala, igreja em Filadélfia, guarda o que tem, ele estava falando também: guarda o teu primeiro amor. Não venha apenas em um ritual, não faça apenas em uma rotina religiosa, venha com sentimento, venha com adoração, venha com louvor, venha com sacrifício, porque eu quero estar no meio de vós. O Senhor, ele estava preocupado com a igreja de Filadélfia, assim como ele estava preocupado com a igreja de Éfeso. Era a única crítica que o Senhor tinha contra a igreja de Éfeso, segundo a carta que João escreveu: deixaste o teu primeiro amor. Agora o culto já não era mais as vozes bonitas que se entoavam nos cultos para cantar louvores e adoração a Deus. Era apenas uma rotina, era apenas mais um canto, era apenas mais uma pregação, era apenas mais um culto, era apenas mais uma palavra, era apenas mais um conselho do pastor. E o Senhor não estava interessado nisso. O Senhor queria era adoração verdadeira, porque a Bíblia nos diz assim no Salmo 51: um coração aquebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Coração quebrantado e contrito na presença do Senhor é culto diante dele, é adoração diante dele, é louvor para ele, é bendizer o nome dele, não apenas com a voz, não apenas levantando a mão, não apenas pulando, mas sentindo um sentimento de amor para o nosso Salvador. Aleluia. E o Senhor estava falando a Filadélfia: guarda o teu primeiro amor, não desperdiça esse sentimento. Estão querendo tirar esse sentimento da igreja, estão querendo tirar o primeiro amor da igreja, estão tentando tirar esse sentimento da igreja. Mas que é a igreja? Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? A igreja não é as quatro paredes, a igreja é eu e você que aqui estamos, nós somos essa igreja. E há um adversário querendo tirar o primeiro amor, querendo tirar o sentimento da adoração, querendo tirar a verdadeiro culto do nosso meio, da nossa vida, a verdadeira adoração. Ele está querendo tirar de nós. Mas que nós sigamos o conselho de Paulo à igreja aos Romanos, que ele disse assim: rogo-vos que vocês representem o vosso corpo como um sacrifício vivo, sacrifício vivo, sacrifício vivo, sacrifício vivo na segunda, sacrifício vivo na terça, sacrifício vivo na quarta, sacrifício vivo na quinta, sacrifício vivo na sexta, sacrifício vivo no sábado, sacrifício vivo no domingo, sacrifício vivo na escola, sacrifício vivo na faculdade, sacrifício vivo no trabalho, sacrifício vivo na igreja, sacrifício vivo em casa. Nós precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. A igreja de Esmirna, o Senhor vai falando todas as obras que ali tinha. E há uma palavra que ele fala assim: eu conheço a tua pobreza. Isso nos dá a entender que havia um complexo na igreja em Esmirna. Havia um complexo de inferioridade. Segundo a história, Esmirna não era uma cidadezinha pobre, não.
Era uma cidade que tinha muitas pessoas bem de vida, pessoas que tinham dinheiro, sim. Porém, os crentes ali eram pessoas necessitadas financeiramente. E eles tinham esse complexo, porque as pessoas passavam por eles e diziam: pobretão, não tem cultura, por isso que está na igreja. E até tempos atrás havia esse mesmo pensamento diante da sociedade. Por isso o Senhor nos honrou. Chegamos nas igrejas, agora é carro novo, é carro do ano, é crente bem empregada, porque havia esse complexo na igreja ali de Esmirna. Mas o Senhor estava dizendo: vocês são ricos, porque a minha presença está no meio de vós. Quem é você, Deus? Eu sou Deus, dono do ouro e dono da prata. A hora que eu quero eu abro porta, a hora que eu quero eu prospero. E ainda mais, o Senhor estava querendo dizer assim: os ímpios não têm o que você tem. Como assim, Senhor? Vá lá no Salmo 73 e observe a história do salmista chamado Asaf, que estava dentro do templo, crescendo no templo, mas de repente ele sai para fora e diz: bom realmente é o Senhor para com os limpos de coração, para com os filhos de Israel. O Senhor é bom, porque eles não têm aperto nem no dia da sua morte. E então ele vai seguindo o seu salmo e vai dizendo toda a riqueza que tinha em Israel, tudo que ele tinha contemplado. Porém ele fala assim no Salmo 73, versículo 22, ele fala assim: mas eu entrei no templo do Senhor, então eu conheci o fim deles. Não era tudo isso não, eles não tinham aperto na morte, mas depois da morte era tribulação, era tormento, eles não tinham mais paz. A paz dele acabou. Mas você que está aqui nessa noite, você tem a paz do Senhor, que excede todo entendimento. O Senhor te deu a paz. Quando Cristo, ele estava indo, ele falou: eu vos deixo a minha paz, e ela está sobre as nossas vidas nessa noite. A igreja em Esmirna tinha um complexo, porque eles não tinham um carro do ano, porque eles não tinham talvez lá uma faculdade, eles não podiam talvez pagar. Mas quando eles chegavam na presença de Deus e dobravam o seu joelho, o Senhor se manifestava para eles. A manifestação do Eterno vinha sobre eles. Eu imagino os crentes da igreja em Esmirna pulando, saltando na presença do Senhor, falando em línguas estranhas, porque eles tinham uma riqueza a qual esse mundo não conhece, a qual os atores de Hollywood não têm. Podem andar sim, de BMW, de Ferrari, de Porsche, mas eles não têm a riqueza que nós temos, que o apóstolo Paulo escreve dizendo: temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A excelência dele, mas está em nós. A excelência dele, mas habita em nós. A excelência dele, mas manifesta em nós. Nós falamos em língua estranha, a glória dele, mas está em nós. Nós profetizamos, a glória dele, mas está manifesta em nós. Nós estamos aqui pregando, a glória é dele, mas está manifestando em nós. Aleluia! Aleluia! Tá bom. A regional canta, a igreja sente a presença dele, e a glória também é para ele, mas está manifestando em nós. A adoração é sempre para ele, mas manifesta-se através de nós. Nós oramos e o Senhor cura, a glória é dele, mas é através de nós. Nós pregamos aqui e a revelação vem dele, a glória é dele, mas se manifesta entre os homens. Eu lembro
lembro de uma vez que meu pai falou que a primeira vez que o hoje senador Roberto Requião subiu em um púlpito e olhou aquele auditório, ele falou assim: eu não sei o que acontece, mas eu não posso falar nada, eu não tenho palavras para falar. Glória a Deus, aleluia. Ele tem dinheiro que a igreja de Esmirna talvez não tinha, mas se chamasse o crente mais simples aquela noite e falasse: fala alguma coisa, eu ia subir aqui dizendo assim: Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. A presença do Senhor ia se manifestar na igreja, porque nós temos uma riqueza que o mundo está à procura, nas baladas, nas drogas, eles estão à procura nas festas, mas nós temos essa riqueza, e aonde ela se manifesta? Em nós, em nós, em nós, em nós, em nós. O Senhor estava preocupado com a igreja de Filadélfia, porque esta mesma riqueza se manifestava na igreja em Filadélfia. E o Senhor estava dizendo: guarda essa riqueza, não esquece que isso é uma riqueza que vocês têm. O Senhor estava preocupado com você aqui nesta noite. Quando Ele escreveu, quando Ele manifestou a sua presença ali a João, e João escreveu assim: guarda o que tem, eu logo venho, guarda o que tem. O Senhor estava preocupado com você, assim como Ele se preocupava com a igreja em Pérgamo, que era uma cidade onde havia muitos templos dos deuses pagãos. Até o imperador ali tinha um templo para ser adorado. E o Senhor começa a fazer todas as atribuições, começa a revelar a João tudo o que eles faziam ali. E o Senhor fala novamente: mas eu tenho contra vocês que vocês seguem doutrinas de Balaão. O que é Balaão? Quais são essas doutrinas? Se nós voltarmos lá atrás, nós vamos ver que Balaão ensinava os homens a lançar tropeço na vida dos crentes. Balaão ensinava as pessoas a lançar tropeço diante do povo de Israel. Olha, eu não posso profetizar, o Senhor abençoou já esse povo, eu não posso amaldiçoar esse povo. Mas lance tropeço, coloque mulheres no caminho deles, eles vão pecar, vão desagradar o Senhor. E eles estavam seguindo esses mesmos conselhos, estavam aceitando isso para a vida deles. Tem pessoas que chegam para a gente às vezes e falam assim: isso daqui não faz não, há tempos atrás fazia, agora não. Nós estamos num tempo mais moderno, precisamos se habituar com algumas coisas. É certo sim que muita coisa beneficia nós, mas nós não podemos fugir dessa palavra. Nós não podemos esquecer que nós só vamos entrar no reino de Deus se nós vivermos aqui na terra em santificação. Nós não podemos esquecer que nós temos princípios, e esses princípios não se baseiam apenas em ensinos humanos, e sim na revelação da palavra do Senhor. Mas nos dias de hoje muita coisa não faz mal. Isso são tropeços que são lançados em nosso caminho. É a mesma doutrina que eles estavam seguindo ali, as doutrinas de Balaão, as doutrinas dos nicolaítas, que eram os que diziam que muita coisa não fazia mal, a liberalidade entrando na igreja. Seja santo, porque eu Senhor sou santo. Seja santo, porque eu Senhor sou santo. Vai passar um século para frente se Jesus não voltar, e essa palavra
está dizendo: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Nós vamos passar essa semana, e na semana que vem a palavra vai ser a mesma: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Há muitos pregando aí uma liberalidade, um monte de coisa que não faz mal, mas nós precisamos seguir a santidade, 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 santidade. Nós vemos a igreja que estava em Tiatira, a igreja que estava, eles tinham amor, eles trabalhavam, crentes cheios de fé, pacientes, eles tinham muitas qualidades. Porém o Senhor vai falar assim: mas vocês estão tolerando Jezabel, mulher que se diz profetiza. E aqui tem duas hipóteses dentro deste nome Jezabel. Pode ser uma comparação à esposa de Acabe, ou pode ser até uma mulher que estava na época congregando naquela igreja. Porém isso não importa muito, porque os ensinos dela não eram ensinos que levavam ao reino de Deus. E eu fiquei pensando: quem é Jezabel nos dias de hoje? O que essa Jezabel simboliza para nós? Essa Jezabel, ela estava induzindo o povo ao pecado, à corrupção, à profanação. Jezabel estava induzindo o povo a fazer coisas que desagradavam a Deus. E o povo estava dizendo assim: não tem problema, está tudo bem. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. E o que essa Jezabel simboliza para nós? Essa Jezabel é a novela que passa lá um monte de traição de marido. As famílias estão sendo desvalorizadas e você está assistindo lá, dizendo: está tudo bem. E essa Jezabel, pregador, essa Jezabel é a festinha da faculdade que muitos jovens vão no fim de semana. Quem é essa Jezabel, pregador? Essa Jezabel são músicas que profanam o nome do Senhor, que só falam de libertinagem. E nós estamos escutando no nosso carro, na nossa casa, no nosso quarto. Nós estamos ouvindo e ninguém está vendo. Mas há um Deus que está dizendo: eu estou vendo, estou tolerando Jezabel, mas eu não tolero, eu não tolero, eu não tolero. Jezabel vai ter que sair. Estamos tolerando Jezabel. Aos pouquinhos ela está entrando e dizendo: só uma palavrinha, só uma profeciazinha não faz mal, é só uma coisinha de nada, é só um bolinho de cerveja ou de vinho, de qualquer coisa, não faz mal, é só uma música, não faz mal, é só uma festinha de 15 anos, não faz mal. Se Jesus vem nessa hora, a Jezabel vai ficar com você. Mas quem não aceita a palavra de Jezabel vai estar no céu, vai estar no céu, vai estar no céu, vai estar no céu, no céu, no céu, no céu, no céu. Não aceita a profecia de Jezabel. Não aceita a profecia de Jezabel. Não aceita a profecia de Jezabel.
Pecado é pecado, sempre vai ser pecado. Você não nasceu para viver no meio do pecado. Você nasceu para adorar ao Senhor. Mas para adorar ao Senhor, nós precisamos então entender que a santidade, João ele escreveu no livro do Apocalipse, ele escreveu assim: bem-aventurados são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sangue que purifica, sangue que limpa, sangue que liberta, sangue que salva, sangue que cura, sangue de Cristo, de Cristo, de Cristo. Bacana, abachura, bacandaraia. Urabacanda, abachura, bacandaraia. Urabacanda, abachara, bacandaraia. Se te convidarem lá na escola dizendo: vamos na festa junina, não vai não, é profecia de Jezabel. Se te convidarem na faculdade, vamos na festinha, não vai não, é profecia de Jezabel. É Jezabel querendo falar com você, mas não aceita essa profecia. Aleluia. 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 Urabacanda, arabachura, bacandaraia. Urabacanda, arabachanda, arabacalavassura. Ô pregador, eu tô com o convite comprado, amanhã é sábado. Rasga ele. Deus te dá bem mais. Deus te recompensa. Não tem muito, é fervido, não tem álcool, nem deixa bêbado. Tem sim a profecia de Jezabel. Ô pregador, mas por que eu não posso tomar? Porque eu não posso ir na festinha? Por quê? Aí você vai se enquadrar na igreja de Sardes. Quem é a igreja de Sardes? Você está vivo, mas está morto. Pode vir. Está morto. Está morto. Está morto. Está morto. Está morto. Urabacanda, arabachura, bacandaraia. Pode dar o grito mais alto da igreja, mas se tiver participando do que Jezabel está profetizando, está morto. Não vai adiantar gritar, não vai adiantar rasgar as vestes, não vai adiantar nada. O que eu preciso fazer? Então se arrepende na presença do Senhor e adora Ele, então Ele te responderá. O pregador, é só a última, só dessa vez. Se Jesus voltar nessa hora, você fica como morto, você fica como morto. Mas em seu se arrepender tem remédio. Se arrepende e sinta o remédio, o bálsamo de Cristo descendo sobre a sua vida. Dentro de tudo isso, o Senhor estava falando com a igreja de Filadélfia. Estava dizendo: olha, eu conheço as suas obras, e eu só estou falando: guarda o que tens, para que eu não te ache como uma dessas igrejas. Porque se o Senhor se achar, ou nos achar como uma dessas igrejas, nós vamos acabar na carta de número 7, ou o Senhor vai acabar na mesma posição que está o Senhor, né? Na igreja na Laodiceia. Onde tu estás, Senhor? Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato.
Perdemos o primeiro amor. Criamos complexos achando que nós não temos. Aceitamos a liberalidade em nossa vida. Aceitamos profecias de Jezabel e acabamos como morto. E o Senhor do lado de fora. Mas o que é lindo da palavra do Senhor é que em todas as cartas o Senhor estava dizendo assim: lembra de onde caíste? Lembra de onde você caiu? Lembra? Retorna lá. Retorna lá. São 7 igrejas que nós temos aqui representadas. E o Senhor tinha interesse em levantar todas. Talvez você entrou aqui como uma dessas igrejas. Talvez você entrou aqui aceitando conselhos de amigos que dizem assim: ó, isso não faz mal. Talvez você entrou aqui, é mais um culto, é mais uma semana jovem. Talvez você entrou aqui, talvez até gritou, mas não conseguiu expressar um sentimento para o Senhor. Perdeu o seu primeiro amor. Talvez você entrou aqui e você já está aceitando algumas coisas que antes você condenava. Isso eu não faço. Isso daqui não é para mim. Coisas que o mundo faz. Mas de repente começa a aceitar algumas coisas. É um brinquinho aqui. São coisinhas que nós começamos a aceitar. A liberalidade começa a invadir o nosso coração. E nós pensamos: está tudo bem, está tudo normal. Mas nós não sabemos que estamos aceitando as doutrinas dos nicolaítas. Meu Deus! Talvez você entrou aqui dizendo assim: Deus, eu sou como uma igreja de Sardes, porque eu me visto como um crente, eu ando como um crente, eu canto com a mocidade, eu canto com a regional, eu participo da ceia, mas eu não tenho sentimento nenhum. Lembra do jovem Eutico? Estava no 3º andar. E uma determinada hora da pregação, ele caiu lá de cima. E quando Paulo abraça ele, Deus dá uma revelação para Paulo, dizendo assim: não mais, a alma dele está dentro dele ainda. Enquanto ele estava na janela, a alma estava do lado de fora, os sentimentos estavam do lado de fora. Mas quando ele cai lá de cima, a alma dele cai para dentro do templo junto com o corpo. Está certo que o tombo dele manifestou a situação espiritual dele, mas também logo após ele reviveu com alma, corpo e espírito dentro do templo. Talvez é o que você está precisando nessa noite. A pregadora: eu entrei aqui morto mesmo, mas então o Senhor pode te chamar para que você reviva, para que você renasça, para que a sua história mude. A igreja de Laodiceia, todos condenam, todos veem o Senhor pro lado de fora, mas o Senhor, mesmo assim, Ele estava dizendo: abre a porta, deixa eu ceiar contigo. Alguém pode ouvir a minha voz? O Senhor não queria perder nem Laodiceia. O Senhor queria salvar Laodiceia. O Senhor queria dar uma coroa a Laodiceia. Se coloque de pé comigo. O Senhor estava interessado em dar um novo momento para Laodiceia. E por isso eu falo
fala assim: eis que eu estou à porta. Para Filadélfia ele fala assim: guarda o que você tem. Para as 5 igrejas anteriores ele fala assim: lembra de onde caíste. O Senhor está querendo levantar vidas nessa noite. O Senhor está querendo levantar vidas nessa noite. Eu começo perguntando se alguém aqui ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, e nesta noite deseja aceitá-lo como seu Senhor, para que Ele seja o dono da sua vida, para que Ele comande a sua vida, para que Ele mude a sua vida, e como Salvador, como quem aceita o sacrifício de Cristo no Calvário, através da coroa que nós ouvimos ontem, a coroa da salvação, e possa assim perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Eu quero saber se há alguém que deseja aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Levante a sua mão para mim. Alguém que deseja aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Levante a sua mão para mim. Agora, se não, quero convidar você que ouviu essa palavra. Eu tenho certeza do que eu preguei aqui nessa noite. O Senhor quis falar com você. E se você deseja uma oração, Ele está se deslocando até a frente. Nós já vamos estar orando. Alguém que necessita de oração, nós podemos estar orando. Espírito Santo, vem até a frente. Nós estaremos orando nessa noite. Nós estamos acreditando no Evangelho Pentecostal. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer. Venha para frente, você que necessita de um renovo de Deus, de uma cura na alma. Talvez tua alma está ferida, talvez você está precisando. Venha para frente. Há mais pessoas que necessitam de um renovo de Deus. Você entrou aqui desacreditado, pensando: Deus não tem mais nada comigo. Mas o Senhor trouxe essa palavra dizendo: eu quero você de pé, eu quero você como minha igreja, eu quero cear contigo, eu quero me manifestar na tua vida. Eterno e poderoso Pai, nós estamos na tua presença, Pai, e conforme o Senhor ministrou esta palavra ao meu coração, Pai, eu entreguei a Senhor a tua igreja. Senhor, eu lhe agradeço, porque o Senhor é o Deus que fala, Pai. Senhor, e aqui há jovens que necessitam de um renovo espiritual, ó Pai. Senhor, há jovens que precisam do batismo com o Espírito Santo. Aqui há jovens, Pai, que necessitam, Senhor, de algo de Ti, ó Pai. Senhor, jovens que necessitam, Senhor, voltar à oração, voltar ao jejum, voltar ao estudo da Tua palavra. Senhor, aqui há jovens que necessitam voltar a um culto verdadeiro, Senhor, com sentimento. Meu Pai, por isso eu lhe peço agora que o Teu Espírito, Senhor, penetre os corações agora, sensibilizando vidas a Te adorar, a Te servir, a Te adorar, a cultuar, ó Pai, a Ti. Meu Deus, eu lhe peço agora, Pai, perdoa os pecados. Senhor, traz para mais perto de nós, traz para dentro de nós a porção da Tua unção, Pai, agora. Traz renovando a Tua igreja. Senhor, eu lhe peço, dá força ao cansado, levanta o que não tem mais vigor, para que o
seu nome seja glorificado para sempre.